Para a nossa meditação desta noite, abra comigo a sua Bíblia nos 4 primeiros versos do Evangelho segundo João. João capítulo 1, versos 1 a 4. Se você puder colocar-se em pé, faça isso. Reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois da leitura, com os irmãos ainda em pé, nós vamos orar. João 1, capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se você pode abrir sua Bíblia em mais um texto, no capítulo 20 do Evangelho segundo João, versos 30 e 31. João, capítulo 20, versos 30 e 31, a palavra de Deus assim nos diz. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nosso Deus, temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e Te louvamos pelo poder dela, o poder que nos levou a crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Foi Ele que nos tirou das trevas e nos trouxe à luz, e nós reconhecemos o tão grande Salvador que adoramos. Pai, nós confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará nesta noite enquanto estudamos a Tua palavra. Confiamos que Ele nos fortalecerá e nos levará a entender ainda mais quem é o nosso tão sublime Salvador. E é no nome deste Salvador que nós, confiados, oramos ao Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Interessante como João começa e termina o seu evangelho, não é? Ele começa e termina falando de Jesus Cristo. O Evangelho de João é o único livro na Bíblia escrito especificamente para evangelismo. É o Evangelho escrito para que nós testemunhemos quem é Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam a tão grande salvação que temos em Cristo. E João deixou isso muito claro nos 2 versos que nós lemos no capítulo 20. Porém, João inicia o seu evangelho de uma forma muito conhecida. Talvez este é o princípio dos 4 evangelhos mais conhecido, aonde ele fala do Verbo, ele fala de Jesus Cristo. E eu gostaria de, nesta noite, observar esse texto com vocês, para que nós possamos crescer e aprender algumas coisas a respeito do nosso tão grande Salvador. Eu vou iniciar por algumas questões, algumas perguntas, que desenvolvem uma questão. Como se explica Jesus Cristo? Como se explica quem é Ele? Como se explica um tão grande Salvador? E eu vou enumerar algumas questões e gostaria que você pensasse nelas comigo. Quem é o homem que nasceu de forma miraculosa em Belém? Quem é o menino que, então nascido, os anjos vieram anunciar a sua chegada? Quem é o menino que um rei ímpio, e o nascimento desse menino, levou um rei ímpio a martirizar uma geração de meninos que nasceram naquele lugar, com o único objetivo de eliminar Jesus. E Herodes não conseguiu fazer isso. Quem é o homem que realizou feitos fantásticos, como o abrir os olhos a um cego de nascença? A ciência não é capaz de fazer isso. Multiplicar pães e peixes. Jesus multiplicou matéria. Sim, matéria. Pães e peixes. Ele trouxe a existência da onde não havia nada. Ele tomou pães e peixes e os multiplicou pelo seu poder. Quem é aquele que trouxe à vida um homem que já estava morto há 4 dias?
Quem é aquele que trouxe à vida alguém que os próprios familiares disseram, olha, o Senhor não se incomode com isso, já faz 4 dias que Lázaro está morto. E notem uma questão científica aqui. Após 4 dias, o nosso cérebro, os nossos neurônios, toda a questão cerebral já se foi. Realmente, o nosso cérebro não pode ser recuperado depois de 4 dias de morte. Mas Lázaro não somente é ressurreto, como ele lembra-se e continua a sua vida plenamente recuperado em todas as suas questões cognitivas, os seus pensamentos, as suas memórias. Quem é o homem que fez isso? Quem é o homem que entrega a sua vida na cruz para 3 dias depois ressuscitar dentre os mortos? Quem é ele? Quem é o homem que é elevado aos céus diante de mais de 500 testemunhas? Não foi diante de 2 ou 3 pessoas que Jesus voltou aos céus, voltou ao Pai. Mais de 500 pessoas testemunharam isso. Quem é o homem que dividiu a história humana em antes e depois dele? Há mais algum? Há mais algum que tenha dividido a história dos homens e antes de Cristo e depois de Cristo? Quem é o homem que despertou tamanha fé no coração de seus semelhantes, a ponto de estes morrerem pela fé nele, os mártires? Quantos homens morreram pela fé em Jesus Cristo? Quem é o homem a quem uma multidão de fiéis aguarda sua iminente manifestação do céu, a fim de arrebatá-los? Jesus é o homem mais aguardado de toda a história da humanidade. Ninguém é como ele. E o que João quer nos fazer aqui é revelar quem é Jesus Cristo. E ele vai fazer isso de uma forma que certamente fortalece-nos e torna robusta a nossa fé nesse tão grande Salvador. E ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo. É interessante que quando nós lemos isso, não é no princípio, qual é o texto, irmãos, que nos vem à mente? Gênesis 1:1. Eu vou demonstrar a vocês qual é a diferença entre as duas questões, mesmo que elas apontem para o mesmo ponto. Quando João fala exatamente isso, no princípio, ele quer dizer no princípio de todas as coisas, no dia da criação. Quando então Deus criou os homens, criou o mundo e todas as coisas que existem nos 6 dias de trabalho. No princípio, quando Deus estabeleceu, então, o seu poder criador. E é interessante que Moisés diz assim em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é interessante que a perspectiva de João e a perspectiva de Moisés são diferentes. Observe só, no mesmo ponto, Moisés diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele começa a narrar, então, a partir desse ponto em diante. Quando Deus cria todas as coisas, e aquilo que acontece depois de Deus ter criado o universo, este mundo e os homens. Então Moisés parte do princípio da criação e começa a narrar o que acontece depois. Olha o que João faz. João parte do mesmo princípio, a criação. Mas João está falando do que tinha antes. Ele não vai falar daquilo que Moisés disse, o que veio depois. Agora João diz que no princípio era o Verbo. No princípio quando? Quando Deus criou todas as coisas. E ele está dizendo, neste princípio, Jesus Cristo já existia. Sabe o que ele está nos ensinando? Que o nosso tão grande Salvador, ele é eterno. O nosso tão grande Salvador não teve princípio e não terá fim. E é isso que João está se referindo. Em Apocalipse 3,14, o mesmo João diz, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, e isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então ele diz sobre Jesus, o princípio da criação de Deus. Sabe o que é a palavra princípio, então, nesse sentido? O iniciador, a energia criadora, o poder que tudo criou. Não, Jesus não foi criado nesse dia, ele já existia. Ele é o princípio pelo qual todas as coisas já existem, o princípio pelo qual as coisas existem, sem que ele precisasse ser criado, porque ele é eterno. A existência de Jesus Cristo não passou a ocorrer quando Deus criou tudo que existe. Infelizmente, muitas seitas querem fazer as pessoas acreditarem nisso. Muitas seitas querem fazer as pessoas acreditarem que Deus criou Jesus Cristo.
e que Jesus Cristo teve início quando Deus criou todas as coisas. Mas não é isso que João está dizendo. Ele diz, Jesus Cristo não teve um início, ele sempre existiu. Quem é o nosso Salvador? Aquele que sempre existiu. Mas João vai além. E o Verbo estava com Deus. É interessante essa expressão. O Verbo é Jesus Cristo. A palavra, não só uma parte da nossa gramática, mas uma pessoa. Então ele diz que esta pessoa, o Verbo, Jesus Cristo, ele estava com Deus. E aquilo que literalmente ele quer dizer é que Cristo estava face a face com Deus. Não é em Deus, é com Deus. Sabe a diferença? Não é que Cristo estava no início de todas as coisas em Deus. Ele estava ao lado de Deus. E isso nos diz uma verdade sobre ele que é profunda. E que João então diz no restante do verso. Ele diz que o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele estava com Deus como Deus Filho. E aqui nós adentramos, não é? Naquela doutrina que a nossa mente ainda é incapaz de entender a triunidade de Deus. Deus é um Deus trino. 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não 3 deuses. Não existem 3 deuses. Há apenas um só Deus, que se manifesta a nós em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas distintas. E não é que eles se unem para ser Deus. Não. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é tudo o que Deus é. Deus Pai é tudo o que Deus é. Deus Espírito é tudo o que Deus é. Então, nisto, João está nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo é plenamente Deus. Ele não é um Deus menor, como, novamente digo, muitas seitas querem nos fazer acreditar. Sabe, as seitas que ensinam que Jesus é semelhante aos anjos. Há uma seita que ensina que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Não, isso não é verdade. João está nos dizendo aqui. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E tudo aquilo que Deus é, Jesus Cristo é. Nem mais, nem menos. Todos os atributos de Deus pertencem a Jesus Cristo. Ele não é um entre tantos deuses. Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas notem como João acrescenta uma verdade poderosa a isto. Ele estava no princípio com Deus. João não está aqui simplesmente repetindo o que ele já disse no verso 1. Mas aqui João está reforçando uma verdade. A eternidade de Jesus Cristo. E agora eu gostaria de mostrar a você como isso faz diferença na nossa fé. Sabe, as pessoas leem a Bíblia e elas duvidam que Jesus realmente tenha multiplicado pães e peixes. Elas leem a Bíblia e elas realmente duvidam que Jesus ressuscitou Lázaro. Ou o filho da viúva de Naim, quando ele encontrou o cortejo e também ressuscitou aquela criança adolescente. Eles duvidam que Jesus tenha realizado os milagres que Jesus realizou, ou que até mesmo Jesus verdadeiramente tenha ressuscitado dentre os mortos. Eles não acreditam que Jesus está assentado à destra de Deus. Muito menos que ele intercede pela nossa vida e que ainda um dia virá. Muito em breve ele virá. Sabe, o problema não está nisso. E eu vou parafrasear isso demonstrando uma coisa. Por exemplo, as pessoas dizem sobre Deus que Deus não é o criador deste mundo. Mas quando você lê, no princípio criou Deus os céus e a terra, você percebe que o problema dessas pessoas é unicamente esse. Eles não acreditam que Deus é suficiente para criar todas as coisas. Mas se eles aceitam esse único ponto, todas as outras coisas realmente são inclusas. Você não tem como rejeitar o restante. Se você crê que Jesus é eterno, todas as outras coisas que o Evangelho fala sobre Jesus Cristo se tornam verdade. Se unicamente você crer naquilo que João está dizendo, ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava junto a Deus, ele já existia antes da criação desse mundo, ele é eterno, ele nunca foi criado, ou seja, a eternidade de Jesus Cristo nos garante que todo o restante do que foi dito sobre ele é verdade. Você crê que ele é eterno?
Você crê que ele não foi criado, mas ele é o próprio Deus. Aquele que tabernaculou entre nós, como diz João 1,14, ele montou literalmente a sua tenda entre nós. Quando nós reconhecemos que o nosso Salvador é eterno, não há por que duvidarmos absolutamente de nada daquilo que ele fez. De tudo aquilo que é registrado nos evangelhos e demonstrado como realmente tendo sido operado pelo seu poder. João continua. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós temos que adentrar uma segunda questão. Notem que nos versos 1 e 2, João está tratando da relação que Cristo tem com Deus. Ou seja, ele estava no princípio com Deus. Ele é eterno, ele não foi criado. Então, nos versos 1 e 2, ele demonstra como a pessoa do Senhor Jesus Cristo realmente está relacionada com Deus. Mas agora, quando ele chega no verso 3, ele começa a falar como a pessoa do Senhor Jesus Cristo está relacionada comigo e com você. O que Jesus Cristo tem a ver conosco? O que Jesus Cristo tem a ver com cada um de nós, com cada uma das pessoas deste mundo? E ele vai fazer isso de uma forma negativa e de uma forma positiva. Primeiro positivo, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Sabe quem é Jesus Cristo? É aquele por quem todas as coisas existem. Agora, observe, eu vou citar-lhes alguns versos das Escrituras. Colossenses 1,16. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Criador do quê? Deste mundo, dos planetas, dos anjos, de Satanás, dos anjos caídos, dos demônios. Claramente Paulo diz, tudo que há nos céus e na terra, notem mais, visíveis e invisíveis. Jesus Cristo criou aquilo que nós somos capazes de ver e aquilo que nós não somos capazes de ver. Tronos, dominações, principados, potestades. Então ele termina dizendo, tudo foi criado por ele, mas Paulo acrescenta uma expressão aqui, por ele e para ele. Ele simplesmente está dizendo que Jesus Cristo é a razão de todas as coisas que existem. O tão grande Salvador é a razão da existência porque ele criou, e o motivo da existência, tudo é criado para ele. Se não houvesse Jesus Cristo, simplesmente a nossa raça humana não teria razão de estar aqui. Nenhuma das coisas criadas teria razão sem Cristo. A ponto de João dizer em Apocalipse 4,11, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pela vontade de quem? De Jesus Cristo. Todas as coisas vieram à existência, porque Cristo assim o quis. E Hebreus, no capítulo 1, vai dizer nos versos 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Notem o que ele diz de Jesus Cristo. Ele não teve início, assim como jamais ele terá fim. E é por isso que João diz em João 1,10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você consegue imaginar isso? As pessoas daqueles dias andando ao lado do Criador. Você consegue imaginar as pessoas daquele tempo de Jesus, andando ao lado daquele que criou todas as coisas, e que por quem todas as coisas existem, e por quem eles mesmos existiam. Depois João vai falar da vida. A vida daqueles homens, a existência daqueles homens, a existência deste mundo, e de tudo que há. Simplesmente estão debaixo do poder de Jesus Cristo. E é isso que João está nos dizendo. Ele criou todas as coisas, mas ele acrescenta algo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe por que João acrescenta isso? Porque alguns podiam pensar o seguinte: há outros que podem fazer o que Jesus fez. Há outros deuses que podem realizar o mesmo que Jesus Cristo realizou.
Há outros deuses que podem ter criado outros mundos. Há outros deuses que podem ter criado outras raças. Há outros deuses que podem ter criado um mundo semelhante a esse. Mas João, ele se antecipa a isso e diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há outro que possua poder criador, a não ser Jesus Cristo. Ele é a origem de tudo que existe. Não há ninguém como ele. As falsas religiões e as seitas querem comparar Jesus com seus deuses, com seus profetas, com seus anjos, com seus líderes, com suas supostas revelações. João está dizendo, olha, não há como comparar aquele que tudo criou e que sem ele nada do que existe existiria. Não há absolutamente como compararmos Jesus com absolutamente ninguém em todo o universo. Há apenas ele, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Mas então João, ele prossegue, e ele tratando desta mesma questão de como nos relacionamos com este tão grande Salvador, ele diz assim no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabe, aqui há uma verdade preciosa. Jesus Cristo não é só o Criador da vida. O que João está dizendo ao dizer, nele estava a vida, é que Jesus Cristo é aquele que preserva a vida. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Sabe por que este mundo ainda não foi destruído? Sabe o que preserva a vida neste mundo? Preserva as galáxias e os planetas. Não foi anunciado há poucos dias, uma agência espacial anunciou que há um asteroide potencialmente perigoso se aproximando de nós? Sabe o que impede que um asteroide desses simplesmente colida com o nosso planeta e a vida aqui chegue ao final? Ou que qualquer catástrofe atinja o nosso planeta e nossa raça seja eliminada? Jesus Cristo. Notem o que diz Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, então ele diz, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Imagine aqueles homens, imagine os discípulos andando ao lado de Jesus. Jesus estava dialogando com eles, Jesus estava os ensinando. Enquanto ele faz isso, ele sustém todas as coisas. Enquanto ele está aqui andando pelo mundo, ele é o Deus que tudo sustém pela palavra do seu poder. E além disto, é aquele que fez a purificação dos nossos pecados, assentado à destra de Deus. Ou seja, o que João está nos dizendo é que Jesus Cristo é aquele que sustenta a vida. Mas ele vai adiante agora. E a vida era a luz dos homens. Sabe o que João quer colocar diante de nós aqui é uma verdade preciosa. Notem que o verso fala apenas sobre os seres humanos. Ele não diz, a vida era a luz de toda a criação vegetal. Agora ele não fala isso. Ele não diz assim, a vida era a luz de todos os animais do planeta. Não, ele não diz isso. Ele vai dizer o seguinte, a vida era a luz exclusivamente de quem? Dos homens. Nós, seres humanos. Ele claramente declara aqui que nós participamos de uma vida superior a tudo aquilo que existe neste mundo, aos animais, às plantas, que nós pertencemos a uma classe muito acima destes, a ponto de Jesus Cristo nos conduzir à luz. Não é dito isso sobre mais ninguém. Apenas Jesus Cristo e apenas os homens, a raça humana, está aqui sendo citada. E o propósito disto é que em Jesus Cristo, Deus então deseja manter comunhão com a sua criatura. Notem aquilo que João 14,6 diz. Jesus mesmo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Por Jesus. Aquele que criou e sustenta todas as coisas. E o que isso nos ensina? Ao dizer que a vida era a luz dos homens, agora João está nos revelando o que o Evangelho veio nos fazer. O Senhor nos criou. Somos criaturas de Deus. Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos início, jamais teremos fim.
Isso significa que nós vamos, cada um de nós, seres humanos, prestar contas diante do nosso Deus. O pecado que adentrou na nossa raça, o pecado que mancha quem somos, o pecado que Paulo declara e o Senhor também declara, nos faz andar em trevas, encontra a sua solução em Jesus Cristo. Ele é a luz da vida. Sabe, aquilo que João está dizendo aqui é uma fonte de esperança para todo ser humano. Não importa quem você é, não importa o que tenha ocorrido na sua vida, não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa o que tenha ocorrido na sua vida. João está dizendo que Jesus Cristo é a solução para cada um e para todos nós, sem exceção. Só Ele pode fazer isso. Ele é a luz da vida, é aquele que pode nos tirar das trevas e realmente mais do que a vida que Ele já nos deu e sustenta, dar-nos também a vida espiritual, longe da morte espiritual que condena toda a nossa raça. 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus desse século, Satanás, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Notem o que o Senhor tem nos ensinado aqui. Satanás e o reino das trevas não deseja, não quer que as pessoas saibam quem é Jesus Cristo. Você lembra aquilo que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 7? Ele fala de uma porta estreita, sim, de um caminho apertado. Mas para andarmos com Deus, todos nós precisamos passar pela porta estreita. E o que é a porta estreita? É a porta onde passamos sozinhos, sem levar absolutamente nada. Apenas nós, sem absolutamente nada daquilo que trazemos deste mundo. Sabe, Satanás faz o que ele pode para impedir as pessoas de entrarem pela porta estreita. Para impedir as pessoas de saberem quem é Jesus Cristo. Se você já entrou pela porta estreita, agora Satanás está fazendo o possível para que você não ande pelo caminho apertado. Notem como ele é. Mas ele está trabalhando neste mundo para que as pessoas não encontrem esta porta da salvação. E aqui o texto diz claramente, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, para que eles não saibam como Cristo é glorioso. É interessante como o ser humano vive buscando soluções para os seus problemas. A gente busca a solução de todas as formas. Nós queremos a ajuda da ciência, nós queremos a ajuda da medicina, nós queremos a ajuda de todo mundo que oferecer ajuda para nós, para que os nossos problemas sejam solucionados e a ansiedade do nosso coração seja tirada. Então aquilo que realmente nos consome por dentro seja literalmente apagado. A palavra de Deus diz que aquilo que nos consome por dentro se chama eternidade. Você sabe qual é o tamanho da eternidade? Só tem uma coisa maior do que a eternidade: Jesus Cristo. Há algo que nos consome por dentro, porque nós sabemos que nós tivemos início, mas não vamos ter fim. Não. Seremos eternos. E vamos prestar contas ao nosso Deus, pois Satanás não quer que esta luz do Evangelho, demonstrando quem é Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, seja revelado aos homens. Mas graças a Deus pelo verso 6 desse texto. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? De Jesus Cristo. Ninguém jamais conhecerá Deus sem conhecer Jesus Cristo. Ninguém jamais se aproximará de Deus se não conhecer Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita. Ele é aquele que Deus faz resplandecer a luz em meio às trevas, para iluminar o conhecimento da sua glória. Ele mesmo disse, jamais ninguém viu a Deus, mas Deus revelou-se em seu próprio Filho. Jesus Cristo, o próprio Deus. Em Atos 4,12, quando prega para aquela multidão de pessoas, Pedro diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Existe algum outro que possa preencher o vazio da alma de um homem? Não. Apenas Jesus Cristo. Eu, você,
Antes de conhecermos a Cristo, talvez nós tentamos muitas formas de fazer calar a nossa consciência e o nosso coração. Talvez nós tenhamos durante muitos anos procurado na religião alguma forma que viesse acalentar o vazio do nosso coração e a preocupação quanto à eternidade que bate dentro de nós. Talvez você tenha buscado nas obras, em qualquer mérito seu, alguma forma que pudesse calar a dúvida do seu coração. E você concorda comigo que este calar e este realmente cessar de toda essa luta só chegou no dia em que você conheceu Jesus Cristo como seu Salvador. No dia em que você reconheceu esta verdade, de quem Ele é e o que Ele veio fazer por você, realmente a sua alma encontrou o sossego que Ele mesmo prometeu. Para encerrarmos, João capítulo 20, versos 30 e 31, eu releio, eles dizem: Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Preste atenção agora. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só Ele pode fazer isso. Não há outro que pode dar vida ao homem morto em seus delitos e pecados, a não ser Jesus Cristo. E notem como João estabelece realmente a forma simples por que isso acontece. Para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Basta crer. A única exigência que Deus faz para a salvação de um homem é que ele creia em Jesus Cristo. A única exigência que Deus coloca diante de nós é que creiamos, reconheçamos quem é Jesus Cristo e dependamos dele unicamente para a nossa salvação. Sabe, hoje que nós o conhecemos, talvez nós possamos dizer assim: olha, quanto tempo eu relutei, quanto tempo eu disse não. Talvez alguns aqui ouviram do Evangelho sobre quem é Jesus durante muito tempo, até que deram ouvidos e abriram o seu coração e Deus os convenceu pelo seu Espírito. Talvez alguns que estão entre nós continuam nessa luta. Ainda não chegaram à convicção de quem é Jesus. É um passo apenas. Só um. Nada mais. Apenas um passo de crer em Jesus Cristo. Nada mais. Apenas um passo de depositar a sua fé nele. Ele é suficiente para salvá-lo, para sustentá-lo. Porque foi Ele que criou o mundo, é Ele que sustenta esse mundo. E é Ele que dará fim a todas essas coisas. Só Jesus pode fazer isso. Apenas um passo, crer nele. Vamos fechar os nossos olhos. Todos nós em oração.